Sextou em mais um Cartomante Responde e estamos aqui hoje para falar do assunto queridinho das pessoas. Me diz você que está aí nos assistindo, você já foi numa cartomante e pediu sobre um relacionamento? Quem nunca? É só quem nunca foi em cartomante, porque quem foi em cartomante certamente pediu sobre relacionamento. Porque não tem, gente, uma pessoa que chega na minha frente e fala, não quero saber de relacionamento, só quero saber da questão profissional. Não aconteceu para mim até hoje. Todas as vezes as pessoas questionam em relação ao relacionamento. Ou um relacionamento que acabou, ou um relacionamento que está começando, ou um relacionamento atual. Sempre existe essa pauta nas cartas quando as pessoas nos procuram. E hoje nós estamos aqui com algumas perguntinhas e eu resolvi fazer algumas aberturas de cartas diferentes. Então, para você que está aí nos acompanhando, se você desejar ter aí a leitura da energia, do amor ou do seu relacionamento, você deve mandar o seu nome, né, as suas iniciais, e também me dizer se é um antigo relacionamento, é um novo relacionamento ou é o atual relacionamento. Não preciso de mais informações do que isso. A leitura é do campo e a gente capta através, então, dessas suas informações. Então, antes de iniciarmos, agradecendo mais uma vez a espiritualidade, por estar sempre se fazendo presente, pela permissão, proteção que aqui se encontra, para que nós possamos, mais uma vez, abrir as cartas na santa e sagrada energia do baralho cigano. Vamos lá, minha gente. Então, eu gosto sempre de falar que, apesar de ser um top dos assuntos mais procurados dentro da cartomancia, que é o relacionamento, né? Uma coisa que a gente sempre se esquece de perguntar é sobre o relacionamento com a gente mesmo, que é o primeiro relacionamento que nós deveríamos nos importar. Então, como está o meu relacionamento comigo mesmo nesse instante? Eu preciso compreender isso, de como ele está nesse momento, para que eu consiga, então, me direcionar. Porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, como que a gente vai estar bem com uma outra pessoa, não é mesmo? Então, vamos ver a energia e o que as cartas nos falam sobre o nosso relacionamento com a gente mesmo, que é o primeiro relacionamento, o primeiro tópico desse nosso encontro. Eu vou abrir também, aproveitando aqui que hoje estou generosa, abrirei também um conselho desse outro oráculo maravilhoso aqui. Então vamos lá. Relacionamento com a gente mesmo. Olha só que coisa mais linda. Primeira coisa que fala sobre o relacionamento consigo mesmo. Você precisa lembrar-se que esse relacionamento seu é onde habita, é a morada dos sentimentos mais nobres. Você precisa começar a trabalhar as suas emoções. E trabalhando as suas emoções, aí sim você está preparado para o externo, para os encontros, para as possibilidades, para as pessoas que estão chegando no seu caminho. Trabalhar essa questão do relacionamento é ir muito para essa questão de entrar em contato com o nosso feminino sagrado. Mesmo aqueles que são homens, como eu já falei, são polaridades. E o que isso significa? Ter a intuição, ouvir a nossa intuição. Todos nós somos dotados. Ninguém nasceu de fábrica sem isso. Então, trabalharmos essa energia sagrada. Porque a partir do momento que nós nos abrimos efetivamente para nos trabalhar nessa energia, nós conseguimos ver melhor as nossas emoções, sentir as nossas emoções. Porque quando nós estamos muito na polaridade só do masculino, tanto homens quanto mulheres, a gente vai muito para o racional e a gente esquece de entrar em contato e nos cuidar, e nos priorizar, e ver aquilo que realmente é importante e nos dedicar ao nosso autoconhecimento. O conselho diz aqui que o relacionamento consigo mesmo, ele não deve ser um fardo que você carrega. Aqui está muito mostrando essa questão de que muitas pessoas pensam que autoconhecimento é besteira, é balela, é perda de tempo. E não é. Você precisa aprender que é você tendo o autoconhecimento que, inclusive, você vai se empoderar, que você vai saber colocar os limites para as outras pessoas daquilo que também é importante, um princípio, um valor seu,
que muitas vezes isso é deixado de lado e se cria, então, uma dependência emocional pelo outro. Por quê? Porque eu não estou sabendo cuidar de mim mesmo. Tá? Então, cartas muito sábias, é um olhar, é uma indicação das cartas para você se trabalhar no seu amor próprio. Agora, vamos falar sobre os novos relacionamentos. Vamos lá? Quem aí em 2025 está em um novo relacionamento? O que é um novo relacionamento? É aquele que ainda está no comecinho, sabe? Aquela fase gostosinha. Hoje eu vim até com uma blusa aqui, ó, que é uma homenagem aos novos relacionamentos. Porque não tem aquela expressão, as borboletinhas no estômago? Quando a gente está começando, tem isso. Depois, elas somem, a gente às vezes nem vê que elas estão lá. Mas elas existem, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as energias também para os novos relacionamentos. Deixa eu só embaralhar aqui as cartas. E vamos começar. Quais são as indicações das cartas para os novos relacionamentos? E vamos tirar também um conselho. Bom, vamos ver. Aqui nos novos relacionamentos fala muito sobre a energia do masculino. E o que é essa energia do masculino? E ele também é uma carta que fala sobre as emoções. A energia do masculino, quando bem dosada, quando você está em ressonância, está conectado, afinizado também com as suas emoções, é um masculino muito curado. E esse masculino curado é aquele que tem atitude, é aquele que sabe direcionar esse relacionamento. E o que nós estamos vendo muito por aí são relacionamentos das quais, inclusive, os homens perderam um pouco esse tato de ter essa atitude, de ir atrás desse relacionamento, de cativar, de conquistar. Ou senão é aquela coisa da conquista vazia, que é só enquanto eu consigo aquilo que eu desejo e depois eu vou embora. E aqui está falando muito sobre esse masculino que precisa ser revisto, precisa ser curado. As mulheres muitas vezes também estão indo muito para essa energia do masculino, tomando muito à frente, querendo comandar, querendo dizer como que é as coisas. E isso precisa, sim, ser visto para que os novos relacionamentos eles tenham uma energia mais fluida. Porque enquanto estiver esse masculino desta forma, muita confusão mental está no caminho, muita turbulência, muitas coisas desequilibradas também estão demonstrando aqui. Então, é preciso romper com esses ciclos viciosos que muitas vezes foram trazidos por essa modernização, pela questão das redes sociais e tudo mais, que acabaram até mesmo adoecendo esses relacionamentos de hoje em dia. A questão do conselho é muito sobre as projeções. E o que é a carta das projeções? É muito sobre as pessoas, né? Aqui tem a figura, inclusive, de um homem e de uma mulher se olhando. É pensar como o outro tem que agir, e idealizar muito o outro, como ele tem que fazer, como tem que acontecer cada coisa. E quando a gente vai muito para essas projeções, a gente esquece de ver e de viver aquilo que de fato é. Então, nesses relacionamentos novos que estão se iniciando agora, perceba, você consegue visualizar essa pessoa da qual você está se relacionando, além daquela lente da paixão, daquela idealização, ou daquilo que você quer construir em cima daquela pessoa? Você consegue aprofundar esse conhecimento e ver ela verdadeiramente como ela é? Esse é o conselho para os novos relacionamentos. Agora vamos embaralhar aqui, para que a gente possa ir para quem está vivendo um relacionamento, independente do tempo que esse relacionamento esteja aí acontecendo. Pode ser anos. Então, vamos ver as energias que vai aparecer aqui para nós. Vou embaralhar esse aqui também, para a gente tirar um conselho. Bem. Então, para quem está vivendo um relacionamento, vamos tirar as cartas.
e também um conselho. Bom, para quem está vivendo um relacionamento, precisa trabalhar muito na pauta das suas imaturidades, na questão da hierarquia. O que quer dizer a hierarquia? Muitas vezes, quando a gente está num relacionamento, por muito tempo, muitos anos, muitas vezes já tem os filhos, né? E a gente esquece um pouquinho de priorizar o casal. Os filhos, eles são e sempre serão importantes, tá? Isso é indiscutível. Mas quando você está em um relacionamento, você precisa priorizar o seu parceiro, a sua parceira, porque senão daqui a pouco se afastam, viram amigos, as coisas não têm mais aquele mesmo vínculo de antes. E é importante você trabalhar essa maturidade que está sendo colocada aqui. Para quê? Para que o compromisso, o comprometimento que você fez com essa pessoa, às vezes lá atrás, né? Às vezes eu penso em pessoas que já têm aí, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos juntos, né? Para que isso continue firme e forte entre vocês. E lembrar que relacionamento, minha gente, vou falar um negócio para vocês. Se vocês não sabiam disso ainda, vou falar. Se vocês já sabiam, reforça isso na sua mente. Relacionamento, gente, não é parquezinho de diversão, coisa só legal, não. Relacionamento são escolhas. Relacionamento é uma construção. Relacionamento vai ter, sim, as coisas maravilhosas, a parceria, o companheirismo, toda aquela parte que todo mundo quer e todo mundo gosta, mas também vai ter os seus desafios, as suas objeções, as suas não concordâncias, as questões que vão te trazer para esse ponto de você ter que conversar, de você ter que alinhar, de muitas vezes você ter que ceder e etc. Né? Não vou me alongar muito aqui, mas você que vive um relacionamento, você já tem que ter essa consciência, que nem todo dia vai ser um mar de rosas, mil maravilhas. Eu vejo, às vezes, uns vídeos na internet que falam, o que estraga um relacionamento é porque no início a mulher ficava lá toda linda, toda cheirosa, quando o marido chegava, com a comida feita, a casa limpa, e aí, depois de uns anos, o marido chega, está lá a mulher jogada no sofá, com uma roupa qualquer e tudo mais, nem dá um beijo no marido. E aquele marido que no início chegava, dava um beijo gostoso, abraçava, cativava aquela esposa, às vezes trazia uma lembrancinha, alguma coisa para aquela esposa, agradava ela. E depois chega, tô cansado, se joga no sofá muitas vezes e fica lá só assistindo televisão. Né? Então, rever isso, essas imaturidades. Saber, sim, que vai acontecer de ter dias e dias, mas o conselho aqui é para você também sair da idealização de que um relacionamento é aquele sonho, aquela coisa perfeita, maravilhosa que muitas vezes nós vemos nas redes sociais, e eu vou falar para vocês agora de pronto, não existe. Existem momentos maravilhosos, momentos prazerosos, momentos incríveis, mas também vão existir momentos desafiadores. Não existe relacionamento sem esses momentos desafiadores, sem essas pautas que o casal vai ter que sentar junto, conversar, alinhar e se resolver. Então, é isto. Vamos para a pergunta agora para relacionamentos que terminaram, né? Aquele que, por algum motivo, alguma razão, alguma circunstância, se findou. Vamos ver o que as cartas falam para esse tipo de relacionamento. Embaralhando também este daqui. Muito bem. Então, vamos lá. E o conselho. E as energias para aqueles relacionamentos que chegaram ao fim por algum motivo, primeiro é sobre reestruturar. Criar uma nova base. Criar uma nova estrutura. Isso é importante para todos aqueles que estão findando um relacionamento. Para quê? Para que vocês possam lidar melhor
com aquilo que passou. Essa carta saiu antes, não sei se vocês lembram dela, essa carta ela saiu antes quando estávamos falando sobre relacionamentos que estão acontecendo. E geralmente quando se finda um relacionamento, mais ou menos, né? Não vou falar que todo mundo, porque nem todo mundo tem essa consciência, mas geralmente, com alguma frequência, as pessoas elas param e pensam assim, putz, o que será que deu errado, né? O que foi? Será que aconteceu que a gente chegou nisso? Mas então, aqui é o momento de você, além de se reestruturar, de você criar essa nova base, você também pensar sobre as questões que você precisa se trabalhar, você com você mesmo. Não adianta nesse momento, acabou, a culpa é dele, a culpa é dela, ela que foi horrível, ele que foi horrível, ele fez isso comigo, ela fez aquilo comigo. Não adianta você pensar nisso agora. Pensa na sua parte. Pensa naquilo que te cabe, que é somente isso que você pode ir para essa energia aqui de introspecção, de reflexão, de você poder se conectar com você e se melhorar para um próximo relacionamento. Enquanto você não faz esse caminho de se reestruturar e reestruturar-se internamente também, emocionalmente, você não consegue ir para um novo relacionamento de forma saudável. Você vai ir, pode ir, meio capenga, mas vai ir de alguma forma. E geralmente, quando isso acontece, você acaba machucando também outras pessoas. Aqui está falando que, quando se acaba um relacionamento, muitas vezes se tem uma sensação assim de falta, né? Você sente falta da pessoa, você sente falta daquelas coisas que eram boas, e muitas vezes você fica muito nessa carência, nessa falta. E aqui o conselho para as pessoas que terminaram é justamente pensar nas energias da abundância, daquilo que você pode, a partir do momento que você faz toda essa reflexão, que você se reestrutura, você pode criar, a partir disso, novos relacionamentos, relacionamentos mais saudáveis, mais maduros, né? Então, rever essas energias também para que você consiga findar os ciclos de uma forma adequada, efetiva e saudável para, posterior a isso, você ir para novos relacionamentos. E aí, agora, eu vou começar a ver algumas perguntinhas. Para quem está nos assistindo, só relembrando aqui, eu não vou falar o nome das pessoas para resguardar a privacidade. Basta você mandar as suas iniciais do seu nome e citar se é um antigo relacionamento, um novo relacionamento ou um relacionamento que você já tem aí há algum tempo, que é o suficiente para que a gente possa, então, fazer essa leitura de campo. Vamos embaralhar as cartas. E eu vou iniciar aqui, né, já que nós estávamos falando sobre relacionamentos que findaram, eu vou começar aqui com a pergunta da pessoa que inicia com GMIA, que ela quer saber sobre um antigo relacionamento. Lembrando que, gente, aqui o propósito e a ideia não é sobre, vai voltar para mim, vai me procurar, é sobre ler a energia do que você precisa se apropriar e você precisa fazer em relação a esse relacionamento. Porque tudo parte da nossa escolha, daquilo que nós fazemos. Se a outra pessoa vai querer reatar, querer voltar, te procurar, isso depende da outra pessoa, da escolha também dela. Agora, aqui a sinalização das cartas são as energias que você precisa se trabalhar em relação a esse relacionamento, então, que você está pedindo. Então, vamos lá. GMA, então, a pessoa, sobre um antigo relacionamento. Vou tirar também um conselho. Bom, minha querida, primeira coisa que as cartas estão sinalizando para você é: lembre-se e perceba todos os recursos, todo o teu potencial, tudo aquilo que você tem. Você precisa se relembrar de
Quem é você? Você tem que se harmonizar com o seu emocional. E você vai conseguir fazer isso a partir desse amor próprio, a partir de você se reconhecer, se relembrar de todo o potencial que você tem. A partir disso, relembre. Relembre todas as questões desse relacionamento, tudo que ele te trouxe de bagagem, coisas positivas, negativas que ele possa ter surgido. E a partir disso, abra-se para a sua intuição. Porque assim, gente, eu vou dizer para vocês, quando a gente fala de intuição, parece um negócio meio espiritual e distante de nós, e está aqui dentro de nós. Quando a gente fala sobre essa intuição, internamente a gente já sabe se é melhor que exista, vamos dizer assim, uma possibilidade de um recomeço ou de um retorno, algo assim nesse sentido, ou não. A gente sabe disso, já está aqui dentro essa resposta. Mas muitas vezes a gente não quer ver, porque a gente não quer fazer essa parte anterior, de compreender todas as variáveis, todos os motivos, todas as questões relevantes, de inclusive por que ele terminou. E aqui está falando muito que o conselho é você viajar, e essa viagem é uma viagem muito interna, para que você possa encontrar o seu próprio caminho. A partir de você encontrar o seu próprio caminho, você vai saber da resposta. E mais do que isso, você vai ter a convicção de se é isso mesmo que você quer para a sua vida. E se for, e a outra pessoa também estiver nessa mesma energia, querendo a mesma coisa que você, lembre-se, quando nós retomamos um relacionamento que já acabou, nós temos que recomeçar. E quando a gente recomeça, não é tipo, mas você fazia isso, mas você fazia aquilo, cheio de traumas, cheio de medos, cheio de inseguranças. Porque aí, minha gente, não vale a pena. É muito sofrimento, é muita angústia, é muita dor para você reviver, para você ficar remontando isso. Se é para recomeçar, que seja para ser diferente. E eu não estou falando nem melhor nem pior, estou falando diferente mesmo. Tem que ser diferente, porque como eu falei para vocês há poucos momentos, gente, relacionamento vai ter as suas questões. Todos. Não tem um que não tenha. Por melhor que ele possa ser, porque eu já tive também pessoas abençoadas, que eu digo assim, que tiveram pouquíssimas queixas em relação ao seu próprio relacionamento, mas sempre vai ter alguma coisinha que vai ser preciso olhar. Então, vamos para a nossa próxima questão. Deixa eu embaralhar aqui as nossas cartinhas. Já vou deixar no ponto. Agora nós vamos falar para a pessoa de iniciais MMB. Ela está em um relacionamento e ela quer saber a energia desse relacionamento. Então, vamos ver. MMB. A energia do seu relacionamento. E um conselho também para você. Bom, o que eu posso dizer em relação ao seu relacionamento, que as cartas estão sinalizando, é que a primeira coisa que elas nos trazem é a questão de ser grata. Grata pelas alegrias, pelas coisas boas que esse relacionamento traz. Porque, apesar de as outras duas cartas que a acompanham mostrar que esse relacionamento está passando por algumas questões, mas o pontapé inicial para esse relacionamento vai ser a gratidão, vai ser você valorizar, inclusive, esses pequenos momentos, as coisas boas, e trabalhar-se no quesito das suas inseguranças, dos seus medos, né, ou do seu parceiro, ou de ambos, porque muitas vezes é muita cobrança, é muita aquela coisa de você só faz as coisas que eu quero, ou vice-versa, e isso está castigando o relacionamento. Precisa ser trabalhado também a questão da energia, da carência, da escassez, às vezes de olhar para o jardim do outro e achar que é mais bonito, de pensar que às vezes não tem mais jeito, ou que já está mirrada a energia desse relacionamento, e você precisa compreender que tudo isso são energias que precisam ser trabalhadas.
As energias, elas só estão como estão, elas só permanecem, inclusive, do jeito que elas permanecem, se você quiser mantê-las dessa forma. O conselho para você aqui é trabalhar a intensidade. Então, eu posso, de certa forma, não é satisfação, porque ninguém dá satisfação a ninguém. A gente tem o respeito de comunicar, muitas vezes, às pessoas coisas porque estamos compartilhando uma vida. Então, ter a intensidade, saber dosar essa intensidade, para você não exagerar na questão de exigir demais ou se sentir exigida. Tem que haver um equilíbrio nessa intensidade. Da mesma forma, na questão das demonstrações de afeto, de amor, precisa ter um equilíbrio. Não é aquela coisa de, meu Deus do céu, ser aquela louca apaixonada que diz 10.000 vezes por dia eu te amo, mas também não é aquela pessoa que esquece de falar isso, de que não tem o tato de ter um bom momento de intimidade, não só de sexo, mas de intimidade, para que você possa ter ali um momento de troca de energia, de carinho, de atenção, de zelo, de cuidado, que tudo isso é muito importante dentro de um relacionamento. Vamos lá para a próxima pessoa. Essa pessoa também, ela está em um relacionamento. Então, nós vamos embaralhando aqui. Vamos também embaralhar a dos conselhos. E essa pessoa, ela inicia com a letra M e C. M e C. E a gente vai ver as energias para o relacionamento que ela está vivenciando agora. Um conselho. Vamos lá. Olha, o que eu percebo aqui de energias para esse relacionamento? Primeira questão é sobre as possibilidades. Me parece, eu não sei quanto tempo tem esse relacionamento, mas me parece que é um relacionamento ainda que está se estruturando. Então, aqui eu vejo diversos caminhos, diversas escolhas, diversas decisões. E aqui está falando muito sobre essa questão também de utilizar-se dessa intuição. Se esse relacionamento já é um relacionamento com vários anos, muito tempo, pode-se estar abrindo também essas possibilidades agora de você viver novos caminhos dentro desse relacionamento. Para isso é necessário também utilizar-se dessa intuição. Essa intuição, a delicadeza, fazer as transições, porque sempre que a gente vai decidir ou seguir por um rumo, um caminho, a gente não pode também fazer de uma forma brusca, mas ainda quando se tem essa questão de envolver uma outra pessoa. Então, a gente faz essa transição de maneira adequada, sempre com muito diálogo, com muita troca de ideias, porque isso vai fazer reforçar os laços e o vínculo desse relacionamento. Aqui está me falando que precisa ser trabalhado nesse relacionamento, no que diz respeito ao conselho, aquele sentimento de repressão. O que é o sentimento de repressão? É eu reprimir as minhas emoções, é eu reprimir muitas vezes quem sou eu. Né? Então, aqui as cartas podem estar sinalizando para você que você precisa ser você mesmo. Assim como a pessoa que está contigo, ela precisa ser ela mesma. Gente, é insuportável e insustentável você estar em um relacionamento da qual você vive pisando em ovos, da qual você não consegue ser você mesmo. Tá? Então, trabalhe-se também nessa energia para não se sentir reprimido. E o Léo já me falou que o meu tempo finalizou. Meu Deus, gente, o tempo passou voado. Bom, quem eventualmente mandou alguma perguntinha e que não teve a sua pergunta respondida, não fique triste, ok? Léozinho vai falar aqui com a gente. Vamos dar uma chance, então, para essa galera que está aqui no YouTube, né? Primeiramente, vamos mandar um abraço especial para a nossa fiel seguidora que está no Facebook, a Beatriz Inhaia. Boa noite, dona Beatriz. Nós temos aqui, então, algumas perguntinhas. Farei do início, né, ao fim. Iniciais PM. O que eu faço com essa solidão?
saindo de um relacionamento muito adoecido, que eu ainda sinto falta. Eu vou fazer, Léo, para a gente, né, não se estender muito, uma carta, então, para cada pessoa, com essa energia que é mais importante para você. Temos 3 perguntas. Tá. Mas eu vou fazer uma perguntinha com uma carta e um conselho, tá bem? Perfeito. Então, vamos lá. Então, para essa nossa querida que saiu agora de um relacionamento, vamos tirar aqui qual a energia que as cartas estão sinalizando para você. Olha que coisa mais linda, essas 2 cartas, gente, tudo de bom. Eu sei, momentos de solidão são difíceis, são desafiadores mesmo, mas aqui está falando para você se dar uma chance para o novo. Sabe aquela coisa que quando a gente acaba um relacionamento, principalmente muito doloroso, e a gente acha que, meu Deus, acabou a minha vida, que não vai mais existir nenhum outro relacionamento, e de que as coisas, por algum motivo, deu. Por mais que você esteja muito machucado agora, por mais que você não queira um relacionamento agora, tudo bem, mas se abra para essa possibilidade de você viver esse seu momento novo, de estar não sozinha, mas em solitude, de você relembrar do que você gosta, como que você gosta de fazer as coisas, passar tempo com você mesma. E aqui o conselho é para você ter coragem, mesmo no meio de toda dificuldade, brotar, sabe? E você ter essa coragem para você viver essa fase que você está vivendo, que também é passageira. Assim como o relacionamento ruim passou, essa fase que você está vivendo agora, que é uma fase desafiadora, de você ter que se relembrar, de você ter que viver novamente ali, só com você e tudo mais, faça isso. Tenha essa coragem, que você vai ver que mais ali na frente você vai ter ótimas energias, das quais você vai lembrar disso e pensar, nossa, devia ter vivido isso antes. Mais uma pergunta, então, iniciais MCE. Estava começando um relacionamento. Do nada ele pediu para sermos amigos. Depois de 1000 juras, aceitei. 1000 juras? Ui. 1000 juras. Vamos lá. É aquela coisa, estava num relacionamento e de repente foi para friend zone, que a gente chama, né? Então vamos lá, vamos ver qual que é a cartinha e o conselho para isso. Bom, primeira coisa para essa querida que pediu. Você sabe internamente, você sabe o que isso representa, o que isso significa. A questão é você trabalhar agora o seu emocional para essas questões. E isso é contigo, com a tua espiritualidade. É entre vocês. O conselho que saiu aqui assim, pá, esparrado na cara, aquele lá que a gente gosta de dar, é cuidado com o apego ao passado. Aquilo que vocês viverem e criar fantasias e ilusões em cima disso. Veja as coisas como de fato elas são. Então, se ele quis levar esse relacionamento para esse lado, é para esse lado que, de fato, de verdade, sabe aquela coisa, ah, não, mas vai que ele mude de ideia. Ah, mas se eu fizer isso, quem sabe ele se apaixone por mim. Não se apegue ao passado nem a ilusões. Viva aquilo que tem que viver. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E a questão maior aqui é você se voltar à sua espiritualidade e trabalhar o seu emocional. Se fortalecer em você. Porque eu te digo, minha cara amiga, se for para ser esta pessoa iluminada, vai ser. Não é você se apegando ao passado ou fazendo um monte de estratégias mirabolantes que essa pessoa ela vai se prender a ti. Pergunta. SP. Encontrarei um novo relacionamento saudável em 2025? Olha, gostei dessa pergunta, né? Porque geralmente as pessoas querem um relacionamento custe o que custar. E as pessoas ela já têm a consciência de que tem que ser um relacionamento saudável. Então, vamos ver sobre essa energia. Lembrando que para termos um relacionamento saudável, a gente precisa estar também em dia, né? Terapia em dia, que nem dizem. A gente precisa estar em dia com o nosso relacionamento com a gente mesmo. Então, vamos lá. Primeira coisa, para você ter e viver um relacionamento saudável, é importante que você consiga ser grata a tudo aquilo que você já viveu. Tudo foi aprendizado. Sabe aquelas coisas de não ter mais aquelas dores, aquele arrastar de correntes dos relacionamentos passados? É de você saber
que você passou pelo que passou, mas você é grata porque você aprendeu, você se desenvolveu. E o conselho que as cartas te dão para que você possa ter esse novo amor é cuidado com as projeções. A gente já falou sobre projeções aqui hoje. Olha quantas cartinhas, minha gente, tem aqui. Isso é a mesma carta aqui. Então, para reforçar essa questão, cuidado com as projeções. Aquilo que você idealiza, aquilo que você quer que a outra pessoa seja, e não, de fato, de verdade, aquilo que a pessoa é. Então, cuidado com isso. É isso que temos, então, para hoje, Léo? Estou aí. Então, quero agradecer a espiritualidade por sempre se fazer presente, por estar auxiliando, estar intuindo, inspirando. Agradeço a cada uma das pessoas que aqui deixou seus nomes, que confiou na tiragem. Espero que tenha sido útil, espero que alguma coisa tenha tocado o seu coração, que você possa fazer bom proveito dessas mensagens e agradecer. Agradecer mais uma vez por esse dia, por esse calor imenso que está fazendo aqui na cidade de Erechim. Agradecer ao Léo, meu parceiro aí de sempre, que está sempre me auxiliando nos Cartomante Responde. E dizer que agora a gente vai fazer podcasts temáticos, justamente para você aí entrar na energia e a gente poder fazer tiragens também mais amplas, como foram as de hoje no início do podcast. Se você não pegou o iniciozinho, vai ficar gravado lá no nosso YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso YouTube, acompanhe também todas as plataformas do Erenews. Temos TV e rádio 24 horas, além das nossas redes sociais, onde você vai encontrar notícias e informações de qualidade. No nosso site também você encontrará muitas informações e muitas notícias. E eu acredito que é isso. Gratidão aos nossos patrocinadores, essas pessoas incríveis que acreditam na nossa empresa. Se você tem uma empresa aí e também deseja fazer parte, entre em contato conosco. Um ótimo sextou para você e até a próxima semana.